Queria chamar aqui o pastor Manuel e a Márcia. Eu preparei um sermão, irmãos, para ministrar nessa noite. Mas eu confesso para vocês que se eu for falar alguma coisa fora desse ambiente, eu tenho certeza que vai estragar o que o Senhor plantou em nosso coração nessa noite. Então eu não vou me mover como eu acho. Eu vou me mover como aquilo que Ele quer que faça. Amém? Talvez esse pastor aí tem que pregar. Eu falei assim, não, eu não tenho que pregar. O Senhor já pregou tudo para nós nessa noite. Amém? Quem não sabe hoje, a vida do Manuel e a Márcia são os nossos pastores. Hoje é a nossa cobertura como igreja 4 Barras, a CCQB. Nós os conhecemos há mais de 20 anos. E acho que mais de 20 anos, né? A Priscila mesmo, 30 anos, né? E Deus tem consolidado a nossa vida em Cristo através da vida deles. Por um tempo, a vida do pastor Álvaro e da Sandra foram essas pessoas para nós. E Deus então nos presenteou com o Manuel e a Márcia sempre correndo ali naquele ambiente, como quem diz assim, estamos aqui também. E como ele mesmo disse, se Deus consertou a minha vida da Priscila, pode consertar a sua também. Não é isso? E dentro dessa realidade, eu queria que ele, como hoje, a nossa cobertura, hoje como um homem de Deus, de caráter, ele e a Márcia, pudesse orar por nós como igreja. Eu queria chamar aqui a Priscila, minha esposa amada, para estar aqui em cima. Os pastores estão... Cadê o meu pai, pastor Itamar? Aí, vem cá, pai. Para quem não sabe, esse é meu pai, pastor Itamar. Minha mãe também. Pastora Socorro. Pastor Aurélio, pastora Lília, pastor Jonas e a Lela. Eu falei pastora Lília, mas é Lília. Glória a Deus por isso. Creio que hoje é a representatividade dessa igreja, não é isso? Daquilo que Deus tem unido e ligado no corpo nesse tempo, em nome de Jesus. Então, pastor Manuel, Márcia. Boa noite a todos. O que dizer nesse momento, né? Não tem muito o que ser dito quando Deus faz as coisas, né? Porque na nossa vida, no nosso relacionamento e caminhada com a Priscila e o Abel, foi uma construção em Deus, né? Não foi algo que a gente planejou, que a gente desenhou, traçou como um objetivo estar junto, caminhar junto e edificar a vida deles e auxiliar em muitas situações. Foi o plano de Deus, foi a direção do Espírito, foi acontecendo, né? Foi acontecendo naturalmente, foi uma conexão gerada no Espírito, né, Abel? A gente sempre viu muito claro isso. Foi uma conexão gerada no Espírito, não foi algo proporcionado por nós mesmos, mas pelo Senhor. E o que nós temos buscado nesse tempo é estar muito abertos diante de Deus e buscado também uma sensibilidade, um quebrantamento, um discernimento de ouvir a sua voz, amém? E ser guiado por Ele, porque isso é ser igreja, né? Não é fazer o que nós queremos, mas fazer o que Ele quer, né? Não é traçar os nossos próprios objetivos, mas entender quais são os objetivos dele que Ele escreveu desde antes da fundação do mundo, né? Então, o que eu tenho para falar nessa noite, resumidamente, é isso, né? É uma conexão divina, é um trabalhar de Deus, é um mover de Deus, é uma direção de Deus e que nós queremos continuar nesse lugar, porque nesse lugar tem dado certo, amém? Nesse lugar tem crescimento, nesse lugar tem edificação, nesse lugar tem progresso, amém? E o que nós não conseguimos fazer, irmão, porque nós não conseguimos fazer muita coisa. Deus é que faz por meio de nós, né? Cada dia tem se tornado mais claro para mim a verdade, irmãos, que nós não somos o médico, nós somos apenas um instrumento. Amém?
Nós não somos o astro, nós somos apenas o palco. Amém? O astro é Jesus. Aleluia. O médico é Jesus. E ele tem que encontrar verdadeiramente em cada um de nós, não somente em mim, no Manuel, no Abel, na Pri, nos outros pastores, um coração disposto, né? O que ele tem que encontrar em nós é um coração disposto a servi-lo de fato, né? A compreender o que ele quer e seguir simplesmente o rumo, a direção, né, que ele está dando e fazer a sua vontade. Então, a minha oração e o meu clamor é que essa conexão espiritual, que nessa conexão espiritual, Deus faça a sua vontade e o seu nome seja verdadeiramente glorificado. Amém? Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. E nós sabemos que um dia eu vi uma frase de um apóstolo, apóstolo Gustavo Lara, que ele disse assim, que Deus ele não une pessoa, ele une propósito, né? E isso é uma palavra verdadeira que ele trouxe ao nosso coração, e isso é uma verdade de Deus. Deus une propósito. Então, irmãos, Deus ele une pessoas. E é interessante que ontem, junto com o Abel, nós tivemos uma experiência, que nós passamos por um lugar aqui em Brusque, da onde havia uma subida, né, Abel? Uma calçada, e nessa calçada era de pedras irregulares. E essas pedras irregulares, ela dava apoio para que os carros subissem até uma casa. E Deus falou muito forte no nosso coração o seguinte, que Deus une pessoas que são diferentes umas da outra. Mas essa diferença, ela não é a diferença que nos separa, é a diferença que nos une. E o que Deus tem feito nesse ministério com esses irmãos, é a diferença que cada um deles tem, unindo o coração deles em um propósito eterno, que é o propósito eterno de Deus. E a preocupação, Abel, que você, pastor Itamar, o Jonas, o Aurélio e a família tem que ter nos seus corações, irmãos, é de simplesmente não estragar aquilo que Deus está fazendo. Amém? De não estragar aquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, porque o favor e a misericórdia do Senhor há de alcançar a vida de pessoas nessa cidade. E o que nós precisamos estar Senhor, eu tenho um temor no meu coração, de não estragar aquilo que o Senhor sonhou para essa cidade, para esse tempo. Que há 30 anos o Senhor sonhou algo para essa cidade. E você, irmão, cada um de vocês que estão aqui, vocês não estão aqui por acaso. Eu quero que você entenda que você não caiu aqui. As pessoas que se batizaram hoje pela primeira vez, a pessoa que hoje estão aqui pela primeira vez, você que está aqui há 20 e pouco, há 30 anos, vocês não estão aqui por acaso. Você faz parte de um plano de Deus para essa cidade, para essa geração. E vocês precisam estar entendendo isso com o teu coração ligado no Senhor. Isaías, eu estava procurando o versículo que o Senhor colocou aqui no meu coração. Isaías 45:3. O Senhor diz para você, Abel e pastores da comunidade Nova Aliança, e para todos os membros, o Senhor diz assim, darei a vocês os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Brusque, que eu chamo cada um pelo seu nome. Amém? Então, Deus tem nos dado essa grande oportunidade de estar com o Abel e a Priscila, e sempre estamos juntos. Temos um compromisso de uma vez por mês, eles estarem em 4 Barras, ou a gente estar aqui com eles. E a nossa intenção, irmãos, é de guardar o coração do Abel e da Priscila e dos pastores desse lugar, a não desviar do propósito que Deus tem para a vida de vocês. E nós temos ensinado para esses casais, é o que nós temos buscado a viver em 4 Barras, a viver na integridade. E uma pessoa que vive na integridade é uma pessoa que vai ouvir a voz de Deus, porque existe Deus no céu, todo-poderoso, que Ele guia os filhos do homem, irmãos. Hoje nós vemos as pessoas se desviando, fazendo conforme lhe apraz o seu próprio coração, mas existe um clamor de Deus, uma voz eterna de Deus, e essa voz eterna de Deus é Cristo Jesus, um tesouro de Deus,
que tem se revelado para cada um de nós nesse tempo. Então eu quero que vocês entendam nesse tempo, que você não é obra do acaso, amém? E que você faz parte de algo eterno de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Aleluia. Que você ficasse de pé. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus, amém? Eu gostaria que você segurasse na mão um do outro, fechando os corredores nessa hora. E segure na mão uns dos outros aqui nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós unimos as nossas mãos nesse lugar e nessa hora, Pai. Nós unimos as nossas mãos para dizer sim ao teu propósito. Pai, nós estamos aqui neste lugar há quanto tempo, e nós temos visto a transição que o Senhor tem feito nessa igreja, Senhor. Nós temos visto o Senhor se manifestar de uma forma gloriosa, e nesse lugar existe a liberdade do céu, Pai, em nome de Jesus. E nós oramos, ó Deus, para que cada pessoa que está nesse lugar, nós unimos as nossas mãos, Pai, para dizer que seja unido o nosso coração, e que haja unidade, e que haja proteção uns aos outros, que haja cuidado, Senhor, que haja amor, um amor verdadeiro que vem do céu, para guardar o coração de cada irmão desse lugar, Senhor. Essa igreja, ela não é a melhor igreja, mas ela é a igreja de Cristo Jesus nessa cidade. Se reúne nesse lugar parte do corpo de Cristo, que a qualquer momento será arrebatada. Virará notícia que esse povo sumiu, foi morar no céu com o seu Deus que tanto o amou. Mas enquanto viverem na terra, Deus, dá graça, dá poder, dá sabedoria. Oramos pelo Abel, pela Priscila, pelo pastor Itamar, pela pastora Socorro. Oramos pelo Aurélio, pela Lília. Oramos pelo Jonas, ó Deus, e pela Lela. Deus, nós abençoamos todos os obreiros dessa casa, os diáconos, ó Deus, dessa casa, os ministros de louvor, os tocadores e cantores, as pessoas que dançam nessa casa, sejam abraçados pelo teu poder, ó Pai. Que haja a realidade da paternidade em cada coração, em cada vida, Senhor. E que entenda que só o Senhor é Deus. E que existe um Deus que está dirigindo esse povo, Senhor. E contra esse povo não vale palavra de maldição. Contra esse povo não vale agouro. Contra esse povo não vale encantamento. Contra esse povo não há nenhum embaraço, Senhor. Toda arma forjada contra essas famílias não prosperará, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós oramos, une o coração de cada pessoa ao temor do teu santo nome, para que te conheça como o único Deus verdadeiro e como a Cristo que tu enviaste. Pai, nós declaramos paternidade sobre cada pessoa, sobre essa igreja, que sejam prósperos e fecundos em todas as áreas da vida dessa igreja, Pai. No espiritual, no emocional e no financeiro, para a glória e o louvor do teu santo nome, no precioso e bendito nome de Jesus. Nós declaramos sabedoria, Senhor, sobre a vida do Abel, esse teu filho que o Senhor colocou neste lugar, Senhor, como o líder, ó Deus, dessa parte do corpo de Cristo, e ele reconhecendo que Jesus é o cabeça de todas as coisas. Traz a ele, ó Deus, humildade, ó Deus. Traz a ele, Senhor, aquebrantamento do seu espírito e a sua esposa, Senhor. Aquebranta o espírito dele, ó Deus, para que venham reconhecer que só o Senhor é Deus. E que eles continuem com o seu coração no lugar de humildade, ó Deus, reconhecendo que sempre graça e favor do Senhor o acompanhará todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.